Boa tarde a todos. Eu vou apresentar uma ferramenta onde vocês conseguirão desenvolver um CRUD para a aplicação de vocês. O nosso sumário dessa aula é o seguinte. Primeiro a gente vai montar o ambiente que a gente vai utilizar para desenvolver esse nosso CRUD. A gente vai utilizar a ferramenta Node.js e o framework Loopback. A biblioteca Loopback, na verdade. Eu vou apresentar hoje um pequeno mini-mundo que a gente vai desenvolver nessa biblioteca. Depois a gente vai conectar a nossa base de dados, fazer um CRUD e as relações entre essas nossas duas tabelinhas, que é autor e livro. Depois a gente vai para o front-end, aprender a como conectar o nosso front-end a essa API que a gente vai criar utilizando o Loopback. Ótimo. O primeiro passo é instalar o Node.js. Existem várias formas. O mais ideal para quem usa Linux é utilizar o NVM. Então, esse NVM é um gerenciador de versões do Node que você pode instalar no Linux, tá? Então, é só você copiar esse comando aqui para o terminal e ele já vai instalar. E depois utilizar o comando nvm install. Você vai utilizar, eu vou colocar aqui nessas anotações, para quem usa Linux, tá? Vai utilizar esse comando aqui, eu vou até colocar aqui como código. Vai utilizar esse comando depois desse aqui primeiro. Só subir aqui esse primeiro comandinho. Esse primeiro comando ele vai instalar o NVM. Na verdade, esse aqui. Esse primeiro comando aqui ele vai instalar o NVM. Isso aqui vai configurar o NVM na sua máquina. E isso aqui vai instalar o Node. Para quem usa Linux, isso aqui vai funcionar. Para quem nem usa, para quem utiliza macOS ou Windows, você pode simplesmente pesquisar Node.js, acessar a página inicial e fazer o download aqui de forma oficial, utilizando a página. Ok, depois de a gente instalar o Node.js na nossa máquina, a gente vai instalar o Loopback. Para instalar o Loopback, a gente acessa a página dele, que é esse loopback.io, e utiliza um comando que está aqui embaixo. Esse aqui, npm e -g loopback CLI. Eu vou também colocar bem aqui, esse código, que basta você executar para você instalar o Loopback em sua máquina. Ok, isso aqui, lembrando, isso aqui vai instalar o Node.js e isso aqui vai instalar o Loopback. Agora vamos para a explicação do mini-mundo. O nosso mini-mundo ele é composto por duas tabelas, uma livro e outra autor. Na tabela livro a gente tem os atributos ID, título, autor, gênero, ano de publicação, preço e mais uma relação, que é a relação com o autor, Além do mais, o livro é escrito por um determinado autor. Na tabela autor, a gente tem os atributos ID, nome, data de nascimento e nacionalidade. E novamente uma descrição, de que o autor ele é relacionado ao livro por causa que ele pode escrever um ou mais livros nesse nosso sistema. Lembrando, um livro é só escrito por um autor no nosso sistema, tá? Então, vamos começar agora a fazer isso aqui, fazer esse mini mundo no Loopback. Vou agora apresentar o comando que a gente inicia a nossa API utilizando o Loopback. O comando é o seguinte: lb4 app. Vai demorar um pouquinho e vai aparecer algumas perguntas, O nome do projeto, que eu vou colocar aqui, nesse caso, biblioteca API. A descrição do projeto, eu vou colocar biblioteca. O diretório, pode ser isso mesmo. E essas outras coisas podem simplesmente dar enter. Isso aqui eu vou estar perguntando se ele quer que eu utilize um outro tipo de gerenciador de dependências. Eu vou dizer que não.
Dá Enter. Ele vai fazer as instalações das minhas bibliotecas necessárias, né? Talvez demore um pouquinho. Ótimo, foi. E vai dar dois comandos aqui. Eu simplesmente copio e colo no meu terminal. E somente dando esse comando lb4 app, a gente já vai ter uma interface básica, né? Que é essa aqui, ó. A gente já sabe que a nossa aplicação ela está funcionando, ó, como esperado, está retornando todos os dados, tudo mais. Ótimo. Agora eu vou utilizar um comando para comunicar a minha API, a minha aplicação, com a base de dados. Esse comando está aqui, isso que eu vou disponibilizar para vocês, que é o lb4 data source. Eu vou aqui no terminal. E ele vai fazer algumas perguntas, né? O nome do data source, eu vou colocar Postgres, tá? Agora ele vai perguntar qual tipo de SGBD eu quero utilizar. Aí eu vou procurar aqui Postgres, cadê? Tem vários, né? Eu vou utilizar Postgres SQL. Agora ele está perguntando uma string de comunicação. Eu simplesmente vou dar Enter aqui e vou preencher essas outras informações. O host. Nesse meu caso, o host é esse. É muito comum que o host, na verdade, seja localhost, mas no meu caso é esse. A porta, geralmente a porta é 5432, mas no meu é um pouquinho diferente. Você vai preenchendo de acordo com a sua configuração do seu computador. No meu caso, essas são as credenciais, né, que eu utilizo no meu computador. Aí, agora ele pergunta o usuário, que é Postgres. E está perguntando a senha. Aqui. Agora a base de dados. A base de dados eu ainda não criei ela, mas eu vou criar ela com o nome biblioteca, tá? Deu um pequeno erro aqui. Se caso acontecer esse erro, você pode simplesmente dar npm install, tá? Acredito que vá resolver. Ótimo. Deixa eu só confirmar que isso aqui tá funcionando certinho com o código, tá? Eu vou abrir essa pasta com o VS Code e a gente percebe que ele criou erros, né, interessantes aqui pra gente, que são coisas do próprio loopback. Eu vou apresentar alguns arquivos aqui extremamente importantes para o funcionamento. Um deles é o package.json. Aqui ficam localizadas todas as dependências que são utilizadas no meu projeto. Então, por exemplo, as dependências são loopback put, loopback core, repository, rest, enfim, vários tipos de dependências que são utilizados para o loopback funcionar perfeitamente. Eu percebi agora que o loopback não instalou automaticamente o Postgres, tá? A biblioteca que se comunica com o Postgres. Então eu vou instalar. Ele me deu aqui o nome. E eu vou vir aqui em npm install e essa biblioteca. Ótimo. Eu percebi que o loopback ele não instalou por padrão a biblioteca que permite a comunicação, né, entre ele e o Postgres. Então, eu vou vir aqui no terminal e npm install. Opa. Npm install e esse nomezinho aqui, ó. Tá? Eu vou colocar bem aqui também. Então, npm install loopback. Tá? Eu sei que ele não instalou porque esse nome aqui, ó, ele não está aqui, ó. Agora está porque já foi instalado. Mas ele não estava aqui, tudo bem? Ótimo. Vou limpar aqui o terminal. E vou agora criar aquelas minhas duas tabelas. Conectou com base de dados e vou criar minhas duas tabelas. Eu vou começar criando
o livro. Para criar uma tabela utilizando o loopback, a gente utiliza LB4 model. A gente coloca o nome na nossa tabela, que nesse caso é livro. Ele vai perguntar se eu quero criar um modelo ou uma tabela. Essa entidade é uma tabela, então eu coloco entidade, tá? Permitir formato livre, deixa por padrão não. Aí vai começar a fazer algumas perguntas, né? Que são os atributos que a gente quer. Ó, um deles é o ID. Você pode colocar número, geralmente é o que a gente coloca. Pergunta se isso aqui é um ID, vou dizer que sim. Se ele é gerado automaticamente, eu vou dizer que sim também. Agora o nome das outras propriedades. Título é do tipo string, é necessário, vou dizer que sim, né? Necessário é se é not null, entendeu? Então todo livro tem um título, então que é necessário. Ok, título, autor. Autor, nesse caso, ele é uma chave estrangeira, tá? Então eu não vou colocar ele. Gênero é uma string também, é necessário, vou dizer que sim. Ano, eu vou dizer que é um número, dizer que é necessário também. E preço, também vou dizer que é um número e vou dizer também que é necessário. Depois de eu ter colocado todos os meus atributos, aqui onde ele pergunta para inserir o nome da propriedade, basta dar Enter. E ele vai criar automaticamente. Agora a gente pode ver aqui no código, ó, aqui em src models e livro.model, ele vai criar uma classe, né, definindo todos os atributos. ID, que é do tipo número, que é um identificador e que é gerado automaticamente. Ó, um título, que é do tipo string, que é obrigatório. Gênero do tipo string é obrigatório, tá? Aqui o model é uma definição dos dados, tudo bem? Agora eu vou pegar esse model e criar um repositório, que é a parte que de fato se comunica com a base de dados, tá? É como se fosse um intermediário ali entre o model e as nossas funções que a gente vai utilizar, tá? Então, o repositório vai se comunicar de fato com o banco. Para criar um repositório para livro, basta eu utilizar o comando lb4 repository. E vai perguntar para qual base de dados eu quero utilizar. Eu vou dizer que eu quero essa aqui. Eu quero criar um repositório para livro. Aí. Ok, criei. Eu tenho o meu modelo, eu tenho que é a definição dos dados, eu tenho um repositório, que é a parte que vai se comunicar com a base de dados, e agora basta eu criar uma parte que vai se comunicar de fato com o usuário. Essa parte se comunica de fato com o usuário, a gente chama de controller. Então, para criar um controller, a gente vai utilizar o comando lb4 controller. Tá? Eu anotei todos esses comandos aqui no Notion, tá? Então, ó, o model, definição dos dados, repositório, que se comunica com a base de dados, e o controller, que vai, de fato, oferecer uma interface para o usuário. Ok. Nome da classe do controller, eu vou colocar aqui livro também, pode ser. E vai perguntar aqui se eu quero um vazio ou já com CRUD. Eu vou dizer que eu quero com CRUD. Eu vou dizer que eu quero do livro e livro repository. Está perguntando qual o nome do identificador, é a ID mesmo, e eu defini que a ID era um número. Está perguntando se o ID auto-incrementa, eu vou dizer que sim. E está perguntando agora se o URL, né? Ok, depois disso, basta eu dar npm start para iniciar a nossa aplicação. E deu um pequeno erro aqui, por causa que a minha base de dados, biblioteca, ela não existe. Então eu tenho que criar essa base de dados. Eu já tenho aqui o VS Code comunicando aqui com o Postgres, né? Pode perceber que ele só tem uma base de dados Postgres. Então eu vou criar create database. E
Pronto. Criou. Se a gente for ver nessa minha tabela biblioteca, a gente vai perceber que não existe nenhum. Desculpa, se a gente for ver nessa minha base de dados chamada biblioteca, a gente vai perceber que não existe nenhuma tabela nela. Então a gente tem que criar a tabela livro nela. E o Loopback ele consegue fazer isso de forma automática. A gente não precisa de fato criar um SQL que crie a tabela livros. Ele consegue criar automaticamente o SQL simplesmente porque a gente definiu os dados que a gente quer nessa minha tabela e já cria o SQL automaticamente e já gerencia aí pra gente. Ok. O comando pra gente criar essa nossa base de dados, essas nossas tabelas na nossa base de dados, é esse npm run migrate, tá? Aí vai executar. A gente percebe que a gente não tem que programar muito, né? A gente basicamente utiliza comandos do loopback que ele disponibiliza pra gente, né? Ótimo, agora ele rodou, refresh items, a gente vai perceber que existe já uma tabela chamada livro com várias informações. ID, título, gênero, ano e preço. Agora basta a gente executar o comando npm start e agora vai dar certo. Ótimo. Ó, agora a gente já tem um controller com várias rotas que permitem a gente criar um livro. Por exemplo, eu quero o título, sei lá, Harry Potter. Gênero, sei lá, fantasia. Ano, não faço a mínima ideia. E preço, isso aqui. Executar, ele adicionou. E agora se a gente quiser vir aqui, ó, eu posso fazer um select na minha base livro e vou obter, ó, que já existe um registro, né? Título, gênero, ano, etc. A gente pode também deletar, obter um determinado livro, obter quantos livros tem, obter todos os livros, fazer alguma alteração no livro, enfim, fazer várias funções em um determinado registro de livro. Ótimo, agora que a gente já tem livro, vamos para o autor. A gente vai seguir a mesma ideia. LB4 model, coloca aqui autor, ser um pouquinho aqui mais rápido, ó. Entidade, não, e pergunta ID, é um número, é um ID, gera automaticamente, nome, é uma string, necessário dizer que sim, data, nascimento, é uma data, vou dizer que é necessário, e nacionalidade. Demos um texto, vou dizer que não é necessário, e pergunta um valor padrão, vou deixar nenhum. Aqui eu posso dar enter para finalizar. Ok, depois eu crio um repositório. Eu utilizo Postgres, utilizo o autor. E agora eu crio um controller. Eu vou colocar autor, vou colocar CRUD, vou colocar autor, ID é o número, é automático, e isso aqui tanto faz. npm start. Rodou, atualizar isso aqui. E agora já existe
um autor, um livro e um ping que é basicamente para teste. Agora que a gente já desenvolveu as duas tabelas necessárias para o nosso sistema, a gente vai atribuir uma relação entre elas. Ok, nesse caso, a minha relação é de livro com autor, né? Um livro, ele é escrito por um autor, né? Isso quer dizer que dentro da tabela livro haverá um atributo apontando para o autor, né? Que seria um atributo, por exemplo, o autor ID. Ou seja, a gente pode dizer, de certa forma, que um livro ele tem um autor, concordam? Como a gente faz essas relações utilizando o loopback? Nesse caso é bem simples. O próprio loopback disponibiliza um comando chamado lb4 relation, que permite a gente fazer essas relações entre duas tabelas. Existem, segundo o loopback, vários tipos de relações, por exemplo, o belongs to, o has main, o has main from, o has one e o reference main. Nesse caso, eu posso utilizar o has one, porque o livro ele tem um autor, concordam? Então, eu vou selecionar o has one, e aqui, qual é o modelo de origem? A gente tem que entender da onde a chave vem para onde ela vai. Então, o autor, da onde a chave deve vir? Ela deve vir de autor, né? A chave deve vir de autor para livro, que é o destino. A gente pode ler dessa forma, livro tem um autor, né? É uma forma de vocês lerem. Aqui a gente pode simplesmente dando Enter e o próprio loopback ele vai criar a minha relação, tudo bem? Agora basta a gente dar npm start. Agora, com o servidor iniciado, a gente pode conferir, né, que existe o controlador referente aos autores, existe os controladores referentes ao livro e mais uns controladores referentes aos autores de livro. Ou seja, a gente vai relacionar, né, um determinado autor com um livro. A gente vai utilizar essa rota para fazer essa relação, né? Então, caso a gente queira criar um livro de um determinado autor, basta colocar autor barra identificador do autor e o livro com as informações que a gente pretende criar. A gente ainda pode criar um livro sem autor utilizando essa minha rota aqui, que é o que a gente vai fazer por ser mais simples, né? Para adiantar, eu já escrevi aqui um HTML com um formulário básico. Utilizando a extensão Live Server, eu consegui abrir esse documento aqui do Google Chrome, né? Esse HTML simplesmente renderiza essa página aqui com um formulário simples e como vocês podem ver em qualquer página HTML. Ok, agora a gente vai modificar essa página HTML para que ela consiga enviar os dados, o título, gênero, ano, publicação e preço para a minha API, para que a API consiga trabalhar com esses dados e salvar os dados na base de dados. Ok, para a gente fazer isso, a gente primeiro precisa alterar o formulário. Quando a gente vai aqui, clica em enviar, vocês podem perceber que a página ela recarrega. Recarrega. Primeiro a gente tem que fazer com que essa página não recarregue e que na verdade ela chame uma função. Então, o primeiro passo é criar uma função que ela vai chamar, né? Ao invés da página recarregar, vai chamar essa determinada função. Eu vou colocar essa função chamada salvar livro, tá? E aqui em form eu vou colocar onSubmit, eu vou chamar a função salvar livro. Eu posso salvar assim, e caso eu clique em enviar, ele continua recarregando a página. Para evitar esse comportamento, eu simplesmente posso colocar return false. E pronto. Ao clicar em enviar, ele chama a função salvar livro, mas não recarrega a página. Ok. Só lembrando, isso serve para que eu consiga enviar os dados para a minha API de uma outra forma, utilizando uma requisição HTTP.
né? Existem vários métodos das quais eu posso fazer uma determinada requisição HTTP. Esses métodos, eles podem ser observados aqui no loopback. Ó, aqui no controller do livro, existem um textozinho, né, aqui dentro dessas caixas. Esse texto representa o método que eu vou acessar aquela determinada rota, aquele determinado link, né? Então, ó, eu acesso o /livros/count utilizando o método get. E isso serve para obter a quantidade de livros que eu tenho registrados. Caso eu queira alterar uma informação de um livro, eu utilizo o método put. Caso eu queira alterar algumas informações, não necessariamente todas as informações de um determinado livro, eu utilizo pat. Caso eu queira obter informações de um determinado livro, eu utilizo o get. O delete serve para deletar e o post, que é o que a gente pretende utilizar, serve para criar um determinado livro. Ok, mas como é que a gente faz essas requisições HTTP utilizando o JavaScript? A gente vai utilizar o auxílio de uma biblioteca chamada Axios. Tá? Eu simplesmente vou pesquisar aqui, entrar aqui nessa documentação e obter isso aqui. Eu posso colar aqui no cabeçalho. E aqui na função, eu basicamente chamo a função axios.post. Função não, na verdade variável axios.post, né? Lembrando, .post, por causa que aqui é post. Se eu quisesse deletar um livro, então eu utilizaria .delete. Aí eu estaria chamando livros / o identificador do livro. Entendeu? Como eu quero criar? Post. Ok. Agora, para onde eu quero enviar os dados do livro? Eu quero enviar para /livros, né? Então, eu coloco o endereço completo. Ó, o endereço completo é esse aqui, ó. Vou executar. É esse bem aqui, ó. http /livros. Eu vou só substituir isso aqui por localhost, tá? E agora eu tenho que colocar os dados que eu quero enviar para criar esse livro. Esses dados que eu quero criar, eu vou ter que obtê-los desse formulário. Então, eu vou ter que pegar esses dados e estruturá-los de uma forma de um objeto, tá? Que é um tipo de variável no JavaScript, e depois enviá-los. Vamos fazer isso. Ó, primeiro, eu crio um objeto. Pode ser qualquer nome, tá bem? Isso aqui é um objeto em JavaScript. E agora eu coloco os atributos que eu vou enviar para eu criar esse livro. Um deles é o título, a gente pode verificar aqui, ó. Título, o gênero, não vou te achar, o ano e o preço. E caso eu queira, né, opcionalmente, o autor também. Ótimo. Da onde eu vou extrair esses dados? Daqui, desse meu input, né? Então eu coloco, ó, o só. Coloquei assim, document.get_id. Só para ir mais rápido. Vocês vão fazendo isso aqui, um para cada atributo, né? Título, gênero, ano, que aqui eu chamo de ano, publicação, e preço, tá? Eu vou até definir o mesmo nome, né? Ano, publicação, ó, aqui. Ano e ano. Não tem problema, tá? Não precisa ser necessariamente o mesmo nome, mas eu vou colocar só para não confundir. E vou passar os dados aqui. Ótimo. Agora aqui na minha tabela, eu vou abrir o console de desenvolvedor e vou ficar olhando essa parte aqui de rede. Ó, tem elementos, console, eu vou entrar na parte de rede. Vou ver o estilo. Tudo bem. Clico em enviar. Houve um pequeno erro. Isso porque vou entrar aqui. Na verdade, eu tenho que obter o valor de cada um desses componentes, tá? Ainda vai ter um pequeno erro. Eu vou já explicar por vocês. Ó, tem um pequeno erro por causa que ele vai reclamar que, olha, o ano
ele deve ser um número. E se eu for verificar os dados que eu estou enviando, o ano, tem um texto, ó. Ele é considerado um texto, ó. Ele tem umas aspas aqui no meio, então ele é considerado um texto. Para converter o ano em um número, basta eu utilizar a função parseInt, tanto no ano quanto no preço. Só que no preço eu posso utilizar o parse float, né? Porque ele pode ser um valor flutuante. Pronto. Agora posso colocar gênero, fantasia, ano 1999, preço, lustros. Vou para o console, clicar em enviar, e aqui a gente vai obter, ó. Já percebe que o ano ele tá com uma cor azulzinha, né? Dizendo que ele é do tipo inteiro, e o preço da mesma forma. Isso aqui é a resposta que minha API deu. A gente já sabe que o ID desse livro criado, ele é o ID 6, né? E caso a gente vá aqui na nossa base de dados de biblioteca e fazer um select from livro, a gente vai chegar aqui, ó, que o ID 6, né, que é esse meu carinha que eu acabei de criar, ó, ID 6, ele tem o título Harry Potter, Fantasia, 1999, 1, 2, 3, e o autor, eu não atribuí nenhum autor a ele, então é nulo, tá? Isso aqui é o básico para vocês conseguirem criar uma API e criarem uma interface simples para se comunicar com essa API. Nesse caso, eu utilizo o Exos, né? Mas existem outras técnicas da qual vocês podem fazer uma requisição HTTP. Eu utilizei o Exos porque em uma única linha a gente consegue fazer essa requisição, né, de uma forma bem abstrata. Interessante também. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só mandar mensagem, meu número está no grupo. E até mais.